Olá, o meu nome é Juliana e hoje a gente vai fazer a revisão do capítulo 6 do livro Minna no Nihongo. A gente vai começar então revisando os tópicos deste capítulo, pensando em quando utilizar cada um deles. O primeiro tópico foi o uso da partícula o. Essa partícula ela vai ser utilizada quando se referir a uma ação realizada por alguém, porque ela indica o objeto direto de um verbo transitivo. Logo, se refere à ação realizada por uma pessoa, e essa partícula será adicionada ao verbo, que referente à realização dessa ação. O outro tópico visto foi a expressão oshimasu. Então, a gente já viu a partícula o sendo adicionada a um verbo, e esse verbo é o verbo suru, na forma masu fica shimasu. Oshimasu quer dizer fazer alguma coisa, né? Fazer algo. E essa expressão ela vai ser adicionada a um substantivo que vai ser transformada no verbo referente, então, a uma atividade, né, um verbo, uma ação referente a este substantivo. Outra expressão que a gente viu foi nani o shimasu ka? Então, aqui, a partícula o verbo shimasu, que a gente já viu, então, o shimasu. Então, o nani é o que? Então, o que faz? E a partícula K, que é a partícula que dá um tom interrogativo, né, interrogativo, então fica a frase o que está fazendo, né, o que faz, o que se faz. Então, quando você quer perguntar o que está sendo feito, né, o que vai fazer, o que se faz, se utiliza essa expressão, nani o shimasu ka. Com relação a este kanji aqui, que é o nani, né, o que, tem duas formas de leitura, então ele significa o que, mas ele pode ser lido como nani, que a gente viu aqui, ou como nan. E quando que vai ter uma leitura ou outra leitura? Para ter a leitura nan, esse kanji ele tem que estar precedido de alguma palavra que se inicia com as sílabas das listas ta, da ou na, ou de um sufixo de contagem, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos, mas se for nan, só pode ser, então, precedido das sílabas da fila ta, da ou na, ou de um sufixo de contagem. E para a leitura nani, será então em todos os outros casos. Foi visto também mais um uso da partícula D. No uso deste capítulo, ela vai indicar o local de uma ação. Então, vai ter uma ação realizada por alguém em um determinado local. E esse local vai ser indicado pela partícula D. Foi visto também uma terminação de um verbo, que seria masen ka, que é utilizado quando você quer convidar alguém para fazer alguma coisa. Então, seria o nosso não gostaria de fazer tal coisa, de ir a tal local. Então, esse não gostaria dá um tom polido. Então, quando você quer convidar de uma forma bem educada, utiliza a terminação masen ka. Quando se trata de um convite não tão polido, quando você já tem mais intimidade com alguém, você utiliza a terminação mashou. Então, mashou ka. Então, você pode também utilizar essa terminação, que não expressa muita polidez, que seria o nosso vamos fazer tal coisa? Vamos a tal local? Então, aqui já implica um pouco mais de intimidade do que aqui. Essa terminação mashou também é utilizada para responder, então, a esse convite do masen ka. Então, alguém pergunta, né, masen ka? Ah, vamos, mashou, então, vamos sim. Seria a resposta, seria a forma de responder a este convite. E também foi visto, novamente, esse prefixo o, que é utilizado em algumas palavras a fim de dar um tom mais polido à frase. Agora, vamos ver estes tópicos, como que a gente utiliza esses tópicos, que a gente viu no capítulo 6 do livro Minna no Nihongo. Então, como que a gente vai utilizar essa partícula o, que denota, então, uma ação realizada por alguém? Então, ela vai ser utilizada antes desse verbo que indica essa ação. Então, por exemplo, aqui, a ação de beber um suco. Então, tem uma pessoa que vai beber um suco.
Então, é um verbo transitivo, o verbo beber, que é nomu, nomimasu. Então, a partícula o vai ser adicionada antes do verbo. Então, jusu o nomimasu. Então, a ação de tomar um suco, que é expressada nesta frase, utilizando-se o verbo nomu, que é beber. Então, acrescenta-se a partícula o antes do verbo. Um outro exemplo, o ato de fumar. Então, tabaco suimasu ka? Então, antes do verbo, acrescenta a partícula o. Vamos ver agora como utilizar a expressão oshimasu. Então, esse oshimasu é utilizado quando se quer atribuir uma ação de uma palavra, né, de um substantivo. Então, por exemplo, o substantivo futebol, sacar. Se você quer falar que a pessoa está jogando, que joga futebol, o ato de jogar futebol, então você acrescenta a expressão oshimasu ao substantivo futebol. Então, sakao shimasu. Quando se trata de fazer uma reunião, então a palavra reunião é kaigi. Kaigi o shimasu. Então, acrescenta a expressão o shimasu após a palavra, né, o substantivo reunião. Shigoto. Shigoto é trabalho. Trabalhar é shigoto o shimasu. Vamos ver aqui como se utilizar então a expressão nani o shimasu ka? Então vai depender do contexto. Então se você quer perguntar o que uma pessoa está fazendo, então por exemplo, aqui se refere ao passado, né? Então kino nani o shimashita ka? Então nani o shimasu ka é no presente e no futuro. Agora se eu quero perguntar algo do passado, o shimasu vai para a forma do passado que é shimashita. Então, shimashita ka? Nani o shimashita ka? Saka o shimashita. E aqui também, como a gente viu no exemplo anterior, saka o shimasu, na forma presente no futuro. E se a pessoa jogou futebol, então fica o shimashita, saka o shimashita. Como a gente vai utilizar então a leitura nan ou nani dessa palavra aqui, ok, né? Deste kanji aqui. Então, o nan, ele vai ser utilizado, então, quando ele preceder, né, uma palavra que inicia com uma sílaba da família ta, da ou na, ou um sufixo de contagem. Então, por exemplo, sore wa nan desu ka? Por que é a leitura nan? Porque ela está precedendo, a palavra nan está precedendo uma palavra que se inicia com uma sílaba da família do da, que é o de. Então, tá aqui a família da, que contém o de. Então, fica nan desu ka? Nan no hon desu ka? Então, a partícula no pertence à família da sílaba do na. Então, fica nan no hon. Nan sai desu ka? Sai é referente à idade, né? Quantos anos. Então, quantos anos você tem? Nan sai desu ka? Se é um sufixo de contagem, tem que ser a leitura nan. E para todos os outros casos, a leitura nani. Então, por exemplo, nani o kaimasu ka? Está precedendo a partícula o, que não pertence a nenhuma dessas três famílias, nem é um sufixo de contagem. Então, a leitura é nani o kaimasu ka? Então, vamos ver como se utiliza a partícula de, que vai indicar o local de uma ação. Então, por exemplo, eiki de shinbun o kaimasu. Então, tem uma ação, o ato de comprar, kaimasu. Então, que é feita por alguém, porque tem a partícula o. Tem aqui o objeto que foi comprado, né? E o local onde foi comprado. Na estação, eiki de. Então, ela está indicando onde foi comprado. Então, utiliza a partícula de após o local da ação, onde foi realizada a ação. Então, vamos ver como utilizar a terminação masen ka de um verbo. Então, para a gente utilizar o masen ka, a gente tem que deixar o verbo na forma masu e substituir o masu por masen ka. Então, vamos ver. Então, por exemplo, essa frase aqui.
Isho ni Kyoto e ikimasen ka? Então, tô fazendo um convite. Você não gostaria de ir comigo a Kyoto? Ikimasen ka, o verbo ir, é iku. Na forma masu fica ikimasu. Para eu poder falar masen ka, só tira o masu e substitui por masen ka. Então, ikimasen ka. Vamos ver agora como utilizar a mashou. Utiliza a mesma regra. Transforma o verbo na forma masu, substitui o masu por mashou. Então, choto yasumi mashou. Então, nessa frase, por exemplo, estou falando, vamos descansar um pouquinho? Então, o verbo descansar é yasumu. Na forma masu, fica yasumi masu. Para poder transformar em mashou, tira o masu, fica yasumi mashou. E aqui também como utilizar, então, esse prefixo o, que denota mais polidez, mais respeito à fala, que é precedido, né? Então, é um prefixo, é colocado antes de algumas palavras. Então, por exemplo, o sake, o hanami. Então, coloca um pouco mais de respeito, de polidez à fala. E agora, vamos então resolver alguns exercícios desse capítulo, a fim de fixar mais na memória o assunto, né? Os tópicos vistos nesta lição. Responder as questões, algumas questões do capítulo 6 do livro Minna no Nihongo, começando pela parte Renshu-bi, questão número 1. Aqui nessa questão, por questão de direitos autorais, eu não coloco o exemplo, né, o que está contido no livro, apenas a resolução que eu sugiro, que eu acho que é melhor, na minha opinião. Então, aqui ele dá algumas imagens e a gente descreve o que está acontecendo. Então, na questão número 1, seria mizu o nomimasu. Então, uma pessoa está bebendo água. Se é uma pessoa, então, que está fazendo uma ação, tem a ação do verbo, que é precedida pela partícula o, que foi um dos tópicos que a gente viu. O próximo é tabako o suimasu, então é uma ação precedida pela partícula o. Tegami o kakimasu, o ato de escrever, precedida pela partícula o. Shashin o torimasu, então tirar uma foto, então o verbo tirar, precedida pela partícula o. Osake o nomimasu ka? Ie nomimasen. Então, essa agora é a questão número 2. Dá um exemplo e a gente responde hai ou ie, de acordo com o que é sugerido aqui no livro. Então, aqui a gente já vai ver dois itens, né? Dois tópicos que a gente viu na lição número 6, que é o uso da partícula o, que precede uma ação, um verbo que denota uma ação realizada por alguém, e o prefixo o, que é precedido em algumas palavras para denotar mais polidez. O sake o nomimasu ka, então, você bebe, né, bebida alcoólica ou o mesmo sake em si, né? Ie nomimasen, a resposta da pessoa. Ashita, nihongo o benkyou shimasu ka? Hai, benkyou shimasu. Então, aqui a partícula o antes de uma ação de estudar. Kessa, shinbun o yomimashita ka? Hai, yomimashita. A mesma questão. Tem uma ação de ler, foi dada no passado e é precedida pela partícula o. Kino no ban, terebi o mimashita ka? Ie, mimasen deshita. Então, a partícula o precedendo o ato de ver, a ação, né, de ver. Então, foi perguntado no passado e a resposta foi negativa. Então, fica mimasen deshita. Aqui, então, a gente vai ver mais um tópico, né, do que foi visto, que pergunta o que se faz. Então, nani o benkyou shimasu ka? Nihongo o benkyou shimasu. Então, a gente tinha visto nani o shimasu ka? Então, o que você faz? Mas também, quando pode ser utilizada para outros verbos, não só o suru sozinho. Então, benkyou suru, benkyou shimasu é o ato de estudar.
Então, o que você está estudando? O que você estuda? Então, nani o benkyou shimasu ka? Nihongo o benkyou shimasu. Nani o nomimasu ka? Kocha o nomimasu. Então, está perguntando o que está bebendo, o que bebe, né? Nani o tabemashita ka? O que foi comido? Sakana o tabemashita. Nani o kaimashita ka? Zashi to shiji o kaimashita. Então, de novo, nani o e aqui a partícula o precedendo um verbo que denota uma ação realizada por alguém. Kyou no gogo nani o shimasu ka? Reporto o kakimasu. Konban nani o shimasu ka? Terebi o mimasu. Kinou nani o shimashita ka? Então, uma ação no passado. Tomodachi ni aimashita. Ototoi nani o shimashita ka? Mais uma ação no passado. Saka o shimashita. E agora, aquele tópico, né? Onde a gente acrescenta a expressão o shimasu a um substantivo. E agora o uso da partícula de. Doko de mirasan ni aimasu ka? Então, doko de, em qual local você vai encontrar? Eiki de aimasu. Então, o local é o eiki, a estação. Mais uma vez, doko de hiru gohan o tabemasu ka? Kaisha no shokudou de tabemasu. Doko de gyūnyū o kaimashita ka? Super de kaimashita. Doko de Nihongo o benkyou shimashita ka? Kuni de benkyou shimashita. Ashita shigoto o shimasu. Então, o shimasu adicionado a um substantivo. Sore kara Nihongo o benkyou shimasu. Laishū no doyobi party o shimasu. Então, uma expressão o shimasu acrescentada a um substantivo que vira fazer a festa, né? Dar uma festa. Sore kara eiga o mimasu. Kino no gogo terebi o mimashita. Sore kara tegami o kakimashita. Senshū no nichiyōbi saka o shimashita. Sore kara biiru o nomimashita. Issho ni hiru gohan o tabemasen ka? Então, aquela terminação do verbo masen ka, aquele convite polido. E a resposta tabemashou. Então, a resposta positiva, que se responde com a terminação mashou. Vamos sim, vamos fazer a refeição juntos, comer juntos. Issho ni kohi o nomimasen ka? Nomimashou. Issho ni eiga o mimasen ka? Mimashou. Issho ni tenisu o shimasen ka? Shimashou. E quando se trata apenas do verbo suru, porque tênis, então é tênis. O ato de jogar tênis é tênisu o shimasu. Então, se eu quero convidar alguém para jogar tênis comigo, tênisu o shimasen ka? Shimashou. Tomodachi to kohii o nomimasu. 12時にご飯を食べます。デパートでネクタイを買います。Uma ação realizada num local. ロビーで新聞を読みます。8時から9時までテレビを見ます。日曜日何をしますか？テニスをします。どこでそのカメラを買いましたか？大阪デパートで買いました。今朝何を食べましたか？何も食べませんでした。Então, quando você pergunta o que a pessoa comeu nesta manhã, se ela comeu alguma coisa, ela responde, comi tal coisa. Mas se ela não comeu nada, é nanimo. Então, se o nada é nanimo,
Nanimo tabemasen, então não comeu. Negativo, deshita, que é no passado. Então, nanimo tabemasen deshita. Ototoi, dare ni aimashita ka? Gupta-san ni aimashita. Kino no ban, tegami o kakimashita. Maiasa, shinbon o yomimasu ka? Ie, yomimasen. Issho ni bijutsukan e ikimasen ka? Ie, ikimashou. Ashita, Osaka-jo koen de hanami o shimasu. Então, vou fazer hanami, apreciar as cerejeiras, neste local, que é o parque do castelo de Osaka. Então, estas foram as questões resolvidas do capítulo 6 do livro Minna no Nihongo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, eu seria muito grata de ter o prazer de lê-los. Muito obrigada e até o próximo capítulo.